Fala galera! Estamos aqui em mais uma live juntinhos para a gente crescer a nossa matemática. E o assunto de hoje é um assunto que eu sou apaixonado. É claro que eu sou apaixonado por qualquer assunto da matemática, né? Mas ele é um assunto, uma parte da matemática básica que tem muitas pegadinhas ali no meio. Eu vou deixar você um cara muito craque. Olha o nosso assunto: potenciação. Que coisa mais fofa! Tomara que esse cara caia no seu vestibular para você arrasar, tá? Eu vou te mostrar vários detalhes, vou te mostrar algumas pegadinhas que os vestibulares amam fazer e eu tenho certeza que se você ficar comigo até o final, você não vai cair mais nenhuma pegadinha de potenciação do planeta Terra. Você vai ser o cara da potenciação. Espero que eu possa te ajudar, tá bom? Mas antes, eu quero te pedir uma coisa, você já sabe o que é, né? Se inscreva no nosso canal. Clique no gostei, que isso nos ajuda a levar esse vídeo para mais gente, para a gente poder levar esse conteúdo para mais pessoas. E ainda, clica na notificaçãozinha lá, no sininho, para você poder receber a notificação para todo dia. Você sabe que a gente tem live todos os dias, para toda vez que a gente entrar ao vivo, você recebe a notificação para você não perder nada, você vai ficar o cara. Tá bom? Combinado? Então, curta aqui. Então, eu vou até esperar. Se inscreva. Tô esperando. Se inscreva. Se inscreveu? Então beleza, agora vamos. Então vem comigo. Começamos potenciação. O que é potenciação? Ele é uma parte da matemática que é para você suprimir, ou seja, para você suprimir um produto de vários fatores iguais. Não foi fácil falar, hein? Vamos tentar de novo. Quando você tem assim, ó, por exemplo, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, várias vezes ele aparece, você pode escrever de uma forma muito resumida. E é para isso que serve a potenciação. Basicamente é isso. Mas aí a gente vai ver as pegadinhas dali para frente. Por exemplo, dá uma olhada aqui. Eu quero saber quanto que é 10 elevado a 5. 10 elevado a 5. Tu não me vai fazer 10 vezes 5, 50, não é? 10 elevado a 5 é você fazer 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Ele aparece 10 vezes aquele fator ali. Beleza? E aí vai ficar assim, ó. Na hora que eu faço o produto, você simplesmente coloca 1 e 5 zeros, que ele vai dar exatamente 100 mil. Muito bom. Quero mais um. Olha lá. O que é 5 elevado a 1? 5 elevado a 1 nada mais é do que 5. É só isso. 5 elevado a 1 vai dar 5. Agora veio o que eu queria. Aqui já tem uma malandragem. 2 elevado a 0. O Lucas está aqui atrás de mim, tá? Lucas, eu vou te perguntar. Você sabe dizer quanto que é 2 elevado a 0, Lucas? Ele falou 1. Lucas arrasou. Agora vem a minha segunda pergunta. Lucas, por quê? Ele tá ali, ó. Eu tô olhando pra ele, tá? Ele tá assim, ó. Eu não sei. O 2 elevado a 0 igual a 1, para começar, que ele é uma praga. Olha só como é que nos ensinaram. Minha primeira professora falou assim, ó. Olha, 2 elevado a 0 vai dar 1. Tá. Sabe o que eu falei, gente? Tá. O que eu aprendi? Nada. Eu fiquei com a raiva de mim. Eu não deveria ter falado tá. Eu deveria ter perguntado por quê. A sensação que dá que o 2 elevado a 0 igual a 1 não faz muito sentido. Eu já tive outros professores que falaram que na matemática houve uma reunião onde nessa reunião foi convencionado que quando o expoente for 0 o resultado vai dar 1. Mentira, lorota. Existe uma explicação matemática e sabe o que é o pior, gente? É muito simples. Pior não, melhor, né? É muito simples explicar o porquê que quando o expoente for 0 o resultado vai ter que dar 1. Tipo 5 elevado a 0 vai dar 1. 12 elevado a 0 vai dar 1. Só cuidado com a frase. Todo número elevado a 0 vai dar 1. Essa frase é mentirosa, já eu comento por quê. Mas se eu tiver 3 elevado a 0, 5 elevado a 0, esses caras vão dar 1. Mas eu queria entender o porquê. Porque nunca nos ensinaram isso, os caras só falam assim, expoente 0, o resultado vai dar 1. Aí você, Então vamos parar de enrolar, vou te explicar. Deixa eu vir aqui para o quadro. Existe uma propriedade que diz o seguinte, por exemplo, quando eu tenho 2 elevado a 5... dividido por 2 elevado a 2. Lembra disso? Divisão de potências de mesma base, conserva-se a base e você subtrai expoente. 5 menos 2, 3. E se você me perguntar o porquê que subtrai, eu te explico. Estou esperando. Pergunta. Por quê? Vou te explicar. O 2 elevado a 5, ele nada mais é do que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. E eu estou dividindo por 2 ao quadrado, que é 2 vezes 2. Beleza? Como existe a divisão, eu vou
E simplificar. E aí o que nós temos? Eu tinha 5 fatores em cima, 2 embaixo. Como eu cancelei 2, eu dividi. Dos 5 fatores, eu vou ter 2 a menos, me sobram 3. Dos 5 fatores, eu cancelo 2, eu perco 2. Aí por isso que ele fica 3. É só isso, a explicação é simples. Pois bem, deixa eu ver se eu lembro, deixa eu ver se eu entendi. 3 elevado a 5, Lucas, se por acaso não aparecer no quadro aqui, você me fala. 3 elevado a 5 dividido por 3 elevado a 2. De novo, você vai ficar 3 elevado a 5 menos 2, 3. A regra é essa. Pois bem, agora eu quero que você me diga quanto é. Deixa eu ficar aqui, ó. 5 elevado a 7 dividido por 5 elevado a 7. Presta atenção. Eu tenho divisão de potências de mesma base. Qual é a regra que a gente acabou de ver? Conserva-se a base e subtrai os expoentes. Eu vou fazer 7 menos 7. Quanto que é 7 menos 7? 0. Opa! O expoente é 0, é ou não é? O expoente é 0. Fala comigo, tá? Quando o expoente vale 0, é porque um dia ele foi divisão de 2 números iguais. Fala de novo. Quando o expoente vale 0, é porque um dia ele foi divisão de 2 números iguais. E quando eu divido um número por ele mesmo, o resultado tem que dar quanto? 1. Por isso que quando o expoente é 0, o resultado vai dar 1. Quem é 3 elevado a 0? O 3 elevado a 0, eu posso pensar que um dia ele foi divisão de 2 números iguais, um número por ele mesmo. Então esse cara vai dar 1. Pronto! Agora eu já entendo por que eu não decoro. E se eu não decoro, eu nunca mais na vida esqueço. Quando o cara decora, o cara fala assim, 2 elevado a 0 vai dar 1, tá? Aí o cara fala assim, tá. Aí passa 2 semanas, ei, quanto que é 2 elevado a 0? O cara fala assim, não lembro se é 1 ou 0. Porque decorou. E agora que você entendeu, você nunca mais na vida vai esquecer. Agora, por que aquela frase, todo número elevado a 0 vai dar 1, ela é falsa? Por causa de um carinha. O tal do 0 elevado a 0. 0 elevado a 0 é uma coisa chamada indeterminação matemática. Indeterminação matemática. Cuidado, tá? Quando eu falo indeterminação matemática, eu não estou te dizendo que ele não existe. Ele é indeterminado. Sabe o que quer dizer indeterminado? Que eu não consigo determinar. Acredite você, aquele cara representa algo que tem infinitas soluções. Eu não sei qual é. Então, por isso que ele é indeterminação. Então, olha só para você entender, quando eu tenho 0 dividido por 0, ele também é uma indeterminação matemática, tá? Eu não posso, falhou a voz até, eu não posso fazer isso na matemática, não existe. Mas só para caráter de análise eu vou fazer, tá? Esse cara, ele é uma equação equivalente a 0 vezes x igual a 0. É isso aqui, ó. Lembra que não existe passar para lá, né? Um dia a gente vai ter uma aula só sobre isso, eu quero fazer uma live só sobre isso também. Mas não existe passar para lá dividindo, tá? Isso nunca na vida existiu. Mas ele é uma equação equivalente. Quando eu tenho, por exemplo, assim, ó, x vezes 0 igual a 0. Sabe o que eu estou perguntando? Quem é o cara que vezes 0 vai dar 0? Quem é o cara que vezes 0 vai dar 0? Pode ser o 2, pode ser o 3, pode ser o 35, pode ser o 19, pode ser o 21. Você percebe? Eu não consigo determinar, ele tem infinitas soluções. Esse cara é o que gera o 0 dividido por 0, que também gera o 0 elevado a 0. Aqui eu tenho duas indeterminações matemáticas e você tem que conhecer para o nosso vestibular só essas duas mesmo. 0 elevado a 0, indeterminação matemática, e 0 dividido por 0, indeterminação matemática. Então, olha só. Todo número elevado a 0 vai dar 1, verdade ou mentira? Mentira! Culpa de quem? Do 0. Por quê? 0 elevado a 0 é uma indeterminação. Vamos de novo? 3 elevado a 0 vai dar quanto? 1. 5 elevado a 0 vai dar quanto? 1. 12 elevado a 0 vai dar quanto? 1. Agora, todo número elevado a 0 vai dar 1. Mentira! Culpa de quem? Do 0. Porque 0 elevado a 0 é uma indeterminação. Então, não é todo número elevado a 0 que vai dar 1. Foi, beleza? Massa, show de bola. O Felipe acabou de entrar aqui na sala, gente. E ele tem vergonha de aparecer ao vivo. Mas eu vou perguntar, Felipe, quanto que é 5 elevado a 0? Eu gosto de fazer teste com a equipe aqui, gente. Felipe, quanto que é 5 elevado a 0? Vamos ver se dá certo. 0. 5 elevado a 0. Quanto você acha que é? 0. Ele acha que é 0. Tá vendo? Sabe por que ele acha que é 0? Porque ele decorou. Se ele tivesse entendido, nunca mais na vida ia errar. Mas, Felipe, vou te explicar daqui a pouquinho e você nunca mais na vida vai errar. Combinado? Beleza. Ele falou, fechou. Felipe, é 1. Ele falou assim, ó, massa.
Então, continuamos. Vamos lá. Espero que tenha ficado claro, tá, gente? Se não ficou claro, comenta aí. Eu faço outro vídeo, eu faço mais, até você entender bem. Mas acho que você entendeu. 3 elevado a menos 4. O que é expoente negativo? Ah, eu já sei, Dé. Quando o expoente for negativo, quer dizer que o resultado fica negativo. Mentira! O resultado não fica negativo, não. Quando eu tenho expoente negativo, só quer dizer que eu vou inverter a base. A minha base é 3, ou 3 sobre 1. Na hora que eu inverto, ela fica 1 sobre 3. Então, ele vai ficar 1 sobre 3, tudo isso elevado a 4. Agora, 3 elevado a 4, quanto é? Deixa eu ver. 3 vezes 3, 9. Vezes 3, 27. Vezes 3, 81. Então, você vai ficar 1 sobre 81. Então, expoente negativo só inverte a base. Vou até fazer mais exemplos porque eu quero que fique muito claro para você. Deixa eu apagar aqui. Deixa eu fazer mais exemplinhos. Por exemplo, quem é 2 elevado a 3? Esse cara vai ficar 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, certo? Agora, o que é 2 elevado a menos 3? Se fosse 2 elevado a 3, era 8, né? Mas é 2 elevado a menos 3. Você só inverte a base. O que era 2 sobre 1 vira 1 sobre 2 elevado a 3. Na verdade, eu deveria colocar tudo isso elevado a 3, tá? Aquele expoente 3, você acha que ele é só do 1, só do 2 ou toda a galera? É toda a galera. Então vai ficar 1 elevado a 3, que é 1 vezes 1 vezes 1, que vai dar 1, que não muda nada. Dividido por 2 elevado a 3, que é 8. Então, expoente negativo, inverte a base. Fofucho, né? Tranquilinho. Quero mais, quero mais, quero mais. Olha só esses outros exemplos aqui. A pergunta que eu tenho para você, menos 2 elevado a 4. Você acha que esse cara ele é positivo ou negativo? O que você acha? Responda aí. Positivo ou negativo? O cara pensa assim, o expoente é par. Se o expoente é par, então ele vai ficar positivo. Será? Você vê a diferença desse para esse? Eu vejo. Quando eu tenho, por exemplo, menos 2 elevado a 4 ou menos 2 elevado a 4 com parênteses, tudo muda. Olha o que vai acontecer. Esse cara ele é uma potência, onde o expoente é 4 e a base é menos 2, esse aqui de baixo, ó. Quer dizer que você vai fazer menos 2, vezes menos 2, vezes menos 2, vezes menos 2. Aí vem aquela história, menos com menos vai ficar mais, com menos fica menos, com menos fica mais. Então esse cara vai dar positivo, já esse não. Aquele de cima, eu quero que você pense assim, ó. 2 elevado a 4. 2 elevado a 4 é 16, que fica 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. O 2 elevado a 4 é 16. Com aquele menos, ele fica menos 16. Que é diferente desse cara que cada fatorzinho, ele vai com o sinal embutido ali dentro. Aí vai ficar o menos, vezes menos, vezes menos. Esse aqui fica positivo, mas esse ele fica negativo. Eu vou fazer mais exemplos, que esse é uma pegadinha que aparece bastante também. E eu não quero você errando nunca mais potenciação. Eu não quero. Vem comigo, hein? Vem comigo. Menos 3 ao quadrado. Deixa eu ver. Ele vai dar mais 9 ou menos 9? Ele vai dar menos 9, porque não tem parênteses. Agora, se fosse menos 3 ao quadrado, esse cara vai dar mais 9 ou menos 9? Mais 9. Isso aí. Então, esse cara vai ficar menos 3 vezes menos 3, que dá positivo. Já esse não. É menos o 3 ao quadrado. Quem é 3 ao quadrado? É 9. Então, fica menos 9. Fui claro? Eu vou mais um. Eu vou. Eu quero saber menos 10 elevado a 4 e menos 10 elevado a 4. Posso perguntar? Vou perguntar, hein? Eu vou perguntar. O de cima é positivo ou negativo? Já! Boa! Você vai ser negativo. Menos 10 elevado a 4, ele é simplesmente esse númerozinho aqui que é menos 10.000. Já o de baixo, ele é positivo ou negativo? Boa! Positivo! Ele vai ficar 10.000 e você é menos 10.000. Foi tranquilinho? Pegou a manha? Pois bem, tô sentindo que você está crescendo na matemática, hein? Tô gostando de ver, tô gostando de ver. Aqui eu vou passar as propriedades para comentar e aí depois eu quero fazer as questõezinhas, tá bom?
Aí vem as propriedadezinhas. Eu já comentei duas contigo hoje. Primeira propriedade, produto de potências de mesma base. A regra é, conserva-se a base, somam-se os expoentes. Da mesma forma que se eu tiver divisão de potências de mesma base, conserva-se a base e subtrai os expoentes. Eu só tenho que garantir que o denominador não seja zero, porque eu não posso dividir por zero, tá bom? Então, quando eu tenho produto, você vai somar os expoentes. Quando eu tenho a divisão, você vai subtrair. Que a gente tinha feito já para provar o porquê que quando o expoente for zero, o resultado vai dar 1. Propriedade 3. Quando eu tenho produto de potências de mesmo expoente, olha lá. Eu tenho A elevado a N vezes B elevado a N. As bases não são iguais, né? Não são. Mas os expoentes são. Sabe o que você pode fazer? Coloca um parênteses e deixa o expoente lá fora. Assim, ó. Aquele expoente fica lá fora. Que se um dia eu te perguntasse, esse expoente N, ele é só do A, ele é só do B, ou ele é de toda a galera? Ele é de toda a galera. Ele vai ficar A elevado a N vezes B elevado a N, que é o que eu tenho aqui. Então, ele é só o caminho contrário. Então, tanto faz você jogar o expoente para fora ou colocar em cada um deles, desde que seja produto. Se fosse uma soma, tá bom? Propriedade 4 é a mesma ideia da primeira, da 3, da anterior. A 3 era produto, né? Agora é divisão. Quando eu tenho divisão de potências com o mesmo expoente, jogo o expoente lá para fora. Show de bola? E esta daqui é uma propriedade que a gente usa muito também. Potência de potência. E aqui moram pegadinhas maliciosas, nojentas, perigosas. Quando eu tenho potência de potência, a regra é você conserva a base e multiplicam-se os expoentes. A elevado a m elevado a n, ele vai ficar A elevado a m vezes n. Como esse cara tem bastante pegadinha, eu trouxe aqui para vocês alguns verdadeiro ou falso para a gente pegar a manha, tá bom? Primeiro, eu quero que você me diga aí se é verdade ou se é mentira. Veja aí. Eu tô nervoso. Será que você acertou? Será? 2 elevado a 3 elevado a 2 é igual a 2 elevado a 6. Verdade ou mentira? Deixa eu ver. 3 vezes 2, 6. Verdade. Boa. Próximo. Deixa eu ver. 3 elevado a 2 elevado a 3 elevado a 2. Eu quero saber se é 3 elevado a 12. Eu vou te dar 5 segundinhos para você ver e dizer se é V ou F, tá? Valendo! Verdade ou mentira? Verdadeiro. Porque eu te conto. Se eu tenho 3 elevado a 2 elevado a 3 elevado a 2, você vai multiplicar os expoentes. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 2, 12. Fechou. Agora, olha esse aqui. Essa ideia eu não inventei. Eu peguei não de um vestibular, de vários vestibulares que fizeram essa pegadinha aqui. Olha o que fez. O último que eu vi foi a URGS, vestibular do Rio Grande do Sul. Eu quero saber se o menos 6 elevado a 8 elevado a 3 é igual a menos 6 elevado a 24. O que a maioria vai fazer? Eu lembro da propriedade. Quando eu tenho potência de potência, conserva-se a base e multiplicam-se os expoentes. Aí ia ficar 8 vezes 3, deixa eu ver a tabuada, 3 vezes 8, 24. 24, verdadeiro. Ele é falso, ele é nojento. Eu vou te contar o porquê, tá? Eu vou te contar por que ele é falso. Olha só. Eu vou te explicar ele com muita calma. Eu quero que você fique ligado, preste muita atenção, porque ele é nojentinho, tá bom? Eu tenho menos 6 elevado a 8 elevado a 3, certo? Olha para mim. Se eu pensar só o menos 6, esse número, ele é um número positivo ou negativo? Ele é negativo. Se eu pegar esse cara e elevar a 8, ele é positivo ou negativo? Cuidado! Ele é negativo. Por que ele é negativo? Porque eu não tenho aquele parênteses. Eu tenho menos 6 elevado a 8. Eu não sei quanto é que vai dar um número gigantesco, mas eu tenho certeza que ele é negativo. E quando eu pego um número negativo e eu elevo ao expoente ímpar, ele vai ficar menos vezes menos, que fica mais, vezes menos, ele ficou menos. Esse cara, o resultado final é negativo. Já o outro lado, que ele colocou menos 6 elevado a 24, perceba que eu tenho um número negativo elevado a expoente par. A base é negativa, eu tenho parênteses, e quando eu tenho um parênteses elevado a expoente par, o resultado ele vai ficar positivo.
Então, a diferença de um para o outro é que um deles é positivo e outro é negativo. O resultado, o número final, ele é o mesmo, tá? O número final é o mesmo. É 6 elevado a 24. Só porque um vai ser positivo, outro é negativo. Nojento, né? Mas para eu ter certeza que você vai arrasar, eu coloquei mais um. Então, olha só, olha essa. Menos 2 elevado a 3 elevado a 2 é igual a menos 2 elevado a 2 elevado a 3. O que todo mundo pensa? Eu vou te contar. Ah, é potência de potência, só multiplicar os expoentes. 3 vezes 2, 2 vezes 3. Aprendemos a vida inteira que a ordem dos fatores não altera o produto. Então, ele é igual a... O expoente fica igual, ele vai dar 6 lá em cima, mas eu tenho que analisar se o resultado final ele é positivo ou negativo. Vamos analisar? Vem comigo, hein? Vamos olhar. Primeiro deles, deixa eu ver qual que é o primeiro. Menos 2 elevado a 3 elevado a 2. Vem, 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 vem. Menos 2. Eu sou um número positivo ou negativo? Negativo. Se eu pegar esse cara e elevar a 3, ele continua negativo. Agora, quando eu pego um número negativo e eu elevo ao expoente par, o resultado é positivo ou negativo? Positivo, que esse cara vai ficar menos vezes menos, que vai dar mais. Lá dentro eu tenho menos 2 elevado a 3, que esse cara é menos 8. Menos 8 vezes menos 8, ele vai dar mais 64. Você fica 64. Enquanto o outro, ele vai ficar assim, ó. Deixa eu apagar isso aqui tudo, gente, para não atrapalhar o anterior com esse. Olha só. Menos 2 elevado a 3, tudo isso elevado a 2, a gente viu agora que deu 64. Foi fofo? Agora olha o outro. Menos 2 elevado a 2. Quem esse cara é? Primeiro, ele é positivo ou negativo? Ele é negativo. Por que ele é negativo? Porque eu não tenho parênteses. Então ele vai ficar menos 2 elevado a 2, ou seja, menos 4. Quando eu pego menos 4 e eu elevo a 3, ele vai ficar menos 4 vezes menos 4, que vai dar mais 16, vezes menos 4, menos 64. Então eles são iguais? Não são. Sabe o que eles são? Opostos. Eles são opostos. Motivo principal. Aqui eu tenho um número negativo elevado a expoente par. O resultado fica positivo. Aqui eu tenho um número negativo elevado a expoente ímpar. E o resultado fica negativo. Pegadinha nojenta, né? Mas a partir de agora, você não cai mais. Então, quando aparecer muito potência de potência, primeiro analise o resultado final, o sinal só. Se ele vai ser positivo ou negativo. É só ver se eu tenho número negativo elevado a expoente ímpar ou par. O que manda aquele expoente lá de fora. Tá bom? E aí analisou o sinalzinho, daí pra frente. É um abraço e você não cai mais nessa pegadinha. Top, né? Top, top, top. Quero mais. Deixa eu pegar meu controle aqui que eu perdi. Próxima questãozinha. Olha essa. A diferença entre aquele parênteses e quando não tem parênteses. O primeiro a gente já treinou. 3 elevado a 2 elevado a 3. Você vai dar 3 elevado a 2 vezes 3, 6. Agora é diferente quando o cara pergunta assim, ó. Quanto que é 3 elevado a 2 elevado a 3? Ah, Dema, você falou a mesma coisa? Aham. Aqui eu tenho 3 elevado a 2 elevado a 3, aqui eu tenho 3 elevado a 2 elevado a 3. Só que se tem parênteses. Quando tem parênteses, ele caracteriza a potência de potência. Conserva-se a base e multiplicam-se os expoentes. Agora aqui não. Aqui eu tenho 3 elevado a algum número, né? 3 elevado a algum número. Quem é esse número aqui? Quem é o expoente do 3? É 2 ao cubo. O que é 2 ao cubo? 2 vezes 2 vezes 2, que é 8. Então, 2 vezes 2 vezes 2, que é 8. Então, na verdade, eu tenho 3 elevado a 8, que é diferente do de cima, que seria 3 elevado a 3. Foi fofo? Pegou a manha? Então, toma cuidado daquele parênteses, tá bom? E agora, vamos fazer... Eu quero fazer agora 3 questões para arrasar. 3 top, que eu vou deixar você um cara diferenciadíssimo em potenciação. Quando o cara me dá um número gigantesco, tipo isso aí, quero saber quantos algarismos possui 25 elevado a 10 vezes 1024 elevado a 2. Quando o cara pergunta a quantidade de algarismos, sabe o que você vai fazer? Você tem que dar um jeito de fazer aparecer potência de base 10. Motivo. Quando aparece potência de base 10, fica tudo tão mais fácil. Quer ver? Vou inventar coisas, tá?
Por exemplo, se eu tenho 3 vezes 10 ao quadrado. Que número é esse aí? Vamos pensar? 10 ao quadrado, 100. 100 vezes 3, 300. Olha o que eu fiz, gente. Eu peguei esse número que está aqui, que é o 3, e eu acrescentei 2 zeros, gerando um total de 3 algarismos. Agora, se eu tivesse feito assim, ó, 25 vezes 10 elevado a 4. Como é que eu faço para escrever esse cara? Você pega o 25 e você vai acrescentar mais 4 zeros. Foi, beleza? E ele vai dar um total de quantos algarismos? 6. Mas é muito mais rápido você olhar aqui já, ó. Aqui eu tenho 2 algarismos. Esses 2 algarismos eu vou acrescentar mais 4 algarismos, dando um total de 6 algarismos. Então, se alguém me pedisse assim, ó, 152 vezes 10 elevado a 20, quantos algarismos eu vou ter? Aqui eu tenho 3, né? Com aqueles 20 zeros que eu vou acrescentar, vai dar um total de 23 algarismos. Só toma cuidado que quando aparece só 10, tipo 10 elevado a 5, quem esse cara é? Ah, ideia não tem ninguém aqui na frente. Se não tem ninguém na frente, existe um 1. Então você vai pegar o número 1 e você vai acrescentar mais 5 zeros, gerando um total de 6 algarismos. Então, quando 10 está sozinho, lembre que existe o número 1 aqui. Entendido isso, para enxergar a quantidade de algarismos, eu tenho que enxergar aquela potência de base 10. Então, o que eu vou fazer agora é pegar aquela questãozinha que ele me deu e vou fazer aparecer base 10. Você quer ver? Vai ser tão fácil, gente. Vai ser tão gostoso. Matemática é uma delícia, né? Pena que não é todo dia o dia inteiro. Deixa eu ver a questão que eu coloquei ali. 25 elevado a 10. 25 elevado a 10. Vezes 1024 elevado a 2. 1024 elevado a 2. Perceba que ele vai ser um número gigantesco. E ele quer saber quantos algarismos esse número vai ter. Quer saber quantos algarismos? Faça aparecer potência de base 10. Como? Não sei, mas vamos dar um jeito. Sabe o que você faz? Fatora, galera, fatora. 25 é 5 elevado a 2. Só porque ele está elevado a 10. 1024, você vai no cantinho fatorar. 1024 divide por 2, fica 512. Divide por 2, fica 256. Vou até fazer aqui para você, ó. Deixa eu fazer aqui. 1024. Vamos fatorar, vamos ver quem esse cara é. Divida por 2, 512. Divida por 2, 256. Tá quase. Mentira, tá? Não tá não. Eu só tô sendo otimista mesmo. Divida por 2, 128. Não me abandone, não me abandone. Divida por 2, 64. Tá quase, agora tá quase. Divida por 2, vai dar 32. Jesus. Divida por 2, vai dar 16. Falta pouco. Divida por 2, vai dar 8. Tá quase, tá quase. Divida por 2, vai ficar 4. 2 fica 2. 2, 1. Ai! Vamos ver quantos fatores apareceram? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então quer dizer que ele é 2 elevado a 10. Já vou apagar. Você é 2 elevado a 10. Só porque ele está elevado a 2. Então coloco o 2 ali. Próximo passo. 5 elevado a 2 elevado a 10. A gente viu? Agora! A gente acabou de ver. Potência de potência. Conserva essa base. Multiplicam seus expoentes. Aqui vai ficar 20. E já o outro, 2 elevado a 10 elevado a 2, multiplica os expoentes também. Vai dar 2 elevado a 20. Eu não tenho bases iguais, mas eu tenho expoentes iguais. Você lembra uma das propriedades que a gente viu? Se os expoentes são iguais, você pode colocar ele para fora. E lá dentro quem vai ficar? O 5 vezes 2. Quanto que é 5 vezes 2? 10. Então esse cara é 10 elevado a 20. Você pode me dizer quantos algarismos aquele cara vai ter? Lembra, hein? Se o 10 está sozinho é como se tivesse um aqui na frente. Então você vai pegar o 1 e acrescentar mais 20 zeros, dando um total de 21 algarismos. Que questão fofa, não foi?
Aide, faz mais uma para ver se eu peguei a manha. Claro que eu faço! Vou fazer. PowerPoint tá aqui. Olha a outra. 25 elevado a 7 vezes 32 elevado a 2. Lembra, se ele pergunta quantos algarismos, eu tenho que dar um jeito de aparecer base 10. Vou apagar esse. Vamos lá. Quero mais um. Então o próximo é 25 elevado a 7. 25 elevado a 7 vezes 32 elevado a 2. Agora você já tá fera. Agora eu sei que você vai arrasar. Eu sei, você vai arrasar. Fatória, galera. 25. 5 ao quadrado. Só porque o 25 está elevado a 7. Então fica lá. 32. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Vezes 2, 32. 2 elevado a 5. Você é 2 elevado a 5. Tudo isso elevado a 2. Tá quase. Tá quase. Aqui vai ficar 5 elevado a 2 vezes 7. 14. E aqui é 2 elevado a 5 vezes 2. 10. Bases diferentes e expoentes diferentes. De que eu faço? Calma. Calma. Você vai arrasar. A base eu não tenho como mexer, mas o expoente eu tenho. Sabe como? Usando aquela propriedade, produto de potências de mesma base, conserva-se a base e subtrai, aliás, somam-se os expoentes. Então, como aqui eu tenho 2 elevado a 10, eu quero que apareça 5 elevado a 10, para que eles fiquem iguais. Mas o problema é que o meu 5 não está elevado a 10, está elevado a 14. Então, olha o que eu vou fazer. Eu coloco um outro 5 aqui. Fala comigo, vá. O expoente é 14. Eu quero que apareça 10. De novo, o expoente é 14. Eu quero que apareça 10. Se aqui eu tenho 10, quanto falta para chegar no 14? Se aqui eu tenho 10, quanto falta para chegar no 14? Isso, 4. Então ele vai ficar 5 elevado a 4 vezes 5 elevado a 10 vezes 2 elevado a 10. Perceba que só esse cara é produto de potências de mesma base. Conserva-se a base e somos expoentes. Se eu somar o 4 com 10, ele volta a ser 14. Mas eu não quero deixar 14, eu quis abrir mesmo justamente para poder juntar esses dois, ó. E aí, na hora que eu junto, meu filho está em casa, 5 elevado a 4 vezes, ó, expoente igual, né? Expoente igual. Vai ficar 5 vezes 2, o expoente você joga lá para cima. Expoente igual, joga para fora. Foi fofo? Agora deixa eu ver o que é 5 elevado a 4. 5 vezes 5, 25. Vezes 5, 125. Vezes 5, esse cara ele vai dar 625. Vezes 10 elevado a 10. Eu não quero o resultado, eu quero a quantidade de algarismos. Vamos ver quantos algarismos? Aqui eu já tenho 3. Vou acrescentar mais 10 zeros. Vai dar um total de 13 algarismos. Não foi massa? Olha que questão boa, gente, que é para ser uma questão difícil. Tomara que caia. Mas quando você pega a mãe de fazer aparecer a base 10, já era. E aí fica rapidinho. Foi legal, né? E aí vamos para a nossa última questão da live de hoje. Eu tinha certeza que você ia ficar comigo até o final e que você vai arrasar. Olha ela. Podemos afirmar que o algarismo das unidades de 7 elevado a 22 será o quê? 7 elevado a 22 é um número gigantesco. E eu quero saber só qual é o último algarismo das unidades de 7 elevado a 22. Vem comigo. Vamos apagar e vamos resolver. Vai ser uma delícia. Olha só que fofo. Quando ele pede assim, o algarismo das unidades de uma potência muito grande, você tem que descobrir um padrão, sabia? A matemática, tudo tem um padrão. Olha que fofo. Quem é 7 elevado a 1? É 7? Deixa ele ali. Quem é 7 elevado a 2? 7 elevado a 2? 7 vezes 7? 49. Perceba que aqui o algarismo das unidades é 7, já esse aqui é 9.
Agora, quem é 7 elevado a 3? Eu não vou fazer a conta toda, porque eu não quero o resultado, eu quero só o algarismo das unidades. Você concorda que o 7 elevado a 3 é pegar o 7 ao quadrado e multiplicar por 3? Então, é pegar o 4... Multiplicar por 3 não, multiplicar por 7. É pegar o 49 e multiplicar por 7. Na hora que eu vou fazer a conta, fica assim, ó. Vem comigo, tá? 7 vezes 9. Ai, essa tabuada. 63. Você coloca 3 e sobe 6. Você concorda que o que acontecer daqui para frente, daqui para lá o que acontecer, o algarismo das unidades eu já matei? Eu tenho certeza que esse cara vai ser alguma coisa terminando em 3. Se quiser fazer a conta, pode fazer, mas não precisa. Porque na hora de fazer a conta é rápido. 7 vezes 4, 28. 28 mais 6 vai dar 34. Então ele vai gerar 343. 343. Mas ele acaba em 3. Como ele quer saber só o algarismo das unidades, eu estou colocando só a unidade. Agora, se eu pedir para você o 7 elevado a 4. O 7 elevado a 4 é pegar o 7 elevado a 3, que é esse cara aqui, e multiplicar por 7 de novo. Lembra que aqui tinha dado 343, né? Se eu pegar esse cara e multiplicar por 7 de novo, primeiro passo, 7 vezes 3, 21. Você coloca 1 e sobe 2. Eu não preciso nem continuar mais, porque eu já sei que o algarismo das unidades vai ser 1. Como ele me pediu o algarismo das unidades, é esse carinha daqui, ele já vai acabar em 1. Então quer dizer que o 7 elevado a 4 vai ser alguma coisa acabando em 1. E daqui para frente, olha que delícia. Quem é 7 elevado a 5 vai ser alguma coisa terminando em? Pega esse cara e multiplica por 7. Termina em 7. O próximo, quando multiplicar por 7, 49, acaba em 9. O próximo, quando eu multiplicar por 7, 9 vezes 7, 63, acaba em 3. Quando multiplicar por 7, 1. Olha o que aconteceu, gente. Algarismo das unidades. 7, 9, 3, 1. 7, 9, 3, 1. 7, 9, 3, 1. Ele segue esse padrão. Por que você não pegou toda a conta? Porque ele pediu só a unidade. E quando ele pede só a unidade, quando eu vou multiplicando por 7, ele vai tendo esse padrão aqui. Ele repete a cada 4. E se ele repete a cada 4, daqui para frente está em casa. Olha o que você vai fazer. O que eu perguntei foi 7 elevado a 22, né? 7 elevado a 22. Primeira maneira, eu poderia ir na raça. 7 elevado a 1 acaba em 7. Aqui 7 elevado a 2 acaba em 9. 7 elevado a 3, 7 elevado a 4. Aí 7 elevado a 5 volta para cá. 7 elevado a 6, 7 elevado a 7, 7 elevado a 8, 7 elevado a... Sai fora! Eu não vou 1 a 1. Tem uma técnica para ficar bem rápido. Como ele repete a cada 4, você pega o expoente e divida por 4. Se ele repetisse a cada 3, eu divido por 3. Se ele repetisse a cada 2, eu divido por 2. Mas como ele repete a cada 4, eu divido por 4. 22, que era expoente, divide por 4. Antes de eu fazer a conta, deixa eu te contar. Se o resto da divisão for 1, ele é igual a 7 elevado a 1. Se o resto da divisão for 2, é igual a 7 elevado a 2, acaba em 9. Se o resto for 3, 7 elevado a 3. E se o resto for 0, porque o resto não pode ser 4, né, que eu estou dividindo por 4. Se o resto for 0, quer dizer que ele é múltiplo de 4. E se ele é múltiplo de 4, é igual a 7 elevado a 4. E daí se eu dividir e meu resto não der nem 0, nem 1, nem 2 e nem 3, o que vai acontecer? Acontece que você dividiu errado. Se você divide por 4, o resto tem que ser menor que 4. Ou é 3, ou 2, ou 1, ou 0. Certeza. Vamos ver? 22 dividido por 4. 5. 5 vezes 4 vai dar 20. 22 menos 20. 2. Se o resto vale 2, ele é igual a 7 elevado a 2. Então o algarismo final é 9. Que questão boa, hein? Se ele tivesse pedido 7 elevado a 159, sabe o que eu faço? Eu pego 159, divido por 4 e olho o resto. E aí matou. E isso acontece com todos, tá? Todos eles vão ter um padrão. É muito comum o cara perguntar 7 elevado a quanto? A URG já perguntou 9 elevado a 127 vai terminar em quanto? Então é só achar um padrãozinho. Beleza, galera?
Espero que vocês tenham gostado da live de hoje, que você ficou atenta a cada uma das pegadinhas, tomara que caia, que você acerte e que você agora, eu não tenho dúvida que você está arrasando no nosso assunto de hoje, que é potenciação, tá bom? Espero você na próxima. Um beijo, é sempre muito bom estar aqui com você. E dá tchau pro Dedé. Tchau!